Bom dia, queridos alunos. Mais uma vez eu venho aqui para falar para vocês um pouco sobre o conteúdo que nós estamos estudando e lembrá-los que as atividades elas devem ser realizadas respeitando, né, o tempo também de vocês. Esse não é um momento fácil para ninguém, a gente entende isso, mas a gente também pede que vocês não se deixem abater, não desanimem, que vocês realmente sigam o fluxo, sigam com a vida na medida do possível. Claro, sempre respeitando as limitações de vocês. Bom, eu vou dividir esse momento em 2 vídeos, porque eu acho que fica menor. Talvez, quem sabe, você também assista. Eu vou falar nesse primeiro vídeo, gente, primeiramente das características do modernismo da primeira fase. É claro que ao falar das características, naturalmente a gente vai sempre lembrar de alguma obra, ou de algum autor, de algum escritor, de algum poema. Então fica quase que inviável você falar de algo sem citar outra coisa. Bom, vamos nos situar, primeiro, o que estava acontecendo no Brasil. Nós temos aqui, gente, a política do café com leite. São Paulo com café, Minas Gerais com leite. É exatamente aí o momento econômico que o país estava atravessando. O período aqui que durou o modernismo da primeira fase foi de 1922 a 1930. E essa foi uma fase aqui considerada como antipassadista, porque como nós já estudamos nas vanguardas europeias, que foi esse movimento que norteou a Semana da Arte Moderna e logo, claro, tudo isso refletiu na produção literária dos poetas, dos escritores do modernismo da primeira fase. Então, todas aquelas características que nós estávamos estudando nas vanguardas europeias, também acabam sendo trazidas aqui para o modernismo da primeira fase. Então, uma das primeiras características do modernismo da primeira fase é de ruptura, inovação, demolição, destruição, devastação. Foi tida aí, conhecida como a geração heróica. Embora nós veremos que o herói aqui, ele é bem atípico daqueles que nós costumamos estudar lá nas epopeias, por exemplo. Então nós temos aqui um tipo de herói bem atípico mesmo, daquilo que nós costumeiramente já estudamos. E nós também aqui temos como característica o anti-academicismo. O que isso significa? Rompe com o convencional, com aqueles padrões formais, cheios de rigores, estética, cheio das rimas, das formalidades, aquele vocabulário culto e rebuscado. Então, tudo isso aí não faz parte do modernismo, já que o objetivo aqui é romper e trazer uma linguagem tipicamente brasileira, retratando inclusive tipos de personagens que ainda não haviam sido retratados na literatura brasileira. Então nós vamos ter aqui alguns tipos, alguns personagens que até então não haviam sido valorizados, apontados nas produções literárias. Nós temos aqui principalmente a produção da poesia. E aí, dentre esses nomes, a gente não pode deixar de citar Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Raul Bopp, Menotti Del Pitta, e tantos outros aí que fizeram parte dessa produção poética aqui do modernismo da primeira fase. E também não vamos esquecer que teve produção em prosa, né, já que
O próprio Mário de Andrade escreve Paulicéia Desvairada, o próprio Oswald escreve Frei Serafim. Não, gente, só confundi um pouco aqui, mas depois, quando eu falar sobre o Oswald, eu vou lembrar dessa obra. Bom, nós temos aqui também a valorização do humor, tá? Da ironia, da crítica, um pouco de sarcasmo, um pouco de deboche, principalmente retratados lá no Oswald de Andrade, já que ele era tido como o bonachão do movimento. As temáticas do cotidiano, o coloquialismo, os versos livres e brancos, tudo isso era característica do modernismo na primeira fase. Uma outra proposta também que nós temos é que nós somos comparados aos bugres, que eram tidos aí, era uma menção feita aos índios no sentido de devorar, no sentido de degustar a literatura estrangeira, mas não para reproduzi-la, e sim para extrair tudo aquilo que fosse de melhor, né? E torná-la mais brasileira possível. Então, o abrasileiramento, a valorização da cultura e da linguagem brasileira foi aí a grande proposta do projeto do modernismo da primeira fase. E um poema de Manuel Bandeira resume muito sobre esse projeto literário do modernismo. E eu vou ler aqui para vocês, que é Poética. Então diz o seguinte: de resto, não é lirismo. Será contabilidade tabela de consenso secretário do amante exemplar com modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, esse aqui é um momento de liberdade na linguagem, liberdade de expressão, liberdade de versos, de medidas. Eu lembro de uns versos do Cazuza que diz o seguinte: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Então, esses versos aqui retratam a grande rejeição, fazendo aqui uma comparação, a grande rejeição que a sociedade ela teve em aceitar o modernismo, principalmente quando a gente viu todas aquelas manifestações que aconteceram na Semana da Arte Moderna, né? Todos aqueles alvoroços, aquelas vaias, jogando, atirando coisas sobre os apresentadores da Semana da Arte Moderna, rejeitando aquela forma grotesca, principalmente aí trazida pela Anita Malfatti nas suas obras, tá? Então, nós temos aí essa burguesia que rejeita, essa sociedade que rejeita esse fazer poético. E também, gente, para encerrar esse momento, eu lembrei também de alguns versos do Belchior, que diz o seguinte: mas é você que é mal passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê, que o novo sempre vem. Então, o novo é o moderno, o novo é exatamente aquilo que vem para romper, para causar, para chocar. Então, esse é o nosso primeiro momento da aula de hoje, falando um pouco aqui sobre as características do modernismo na primeira fase. Então, até o próximo momento.